o Luffy suou ao reencontrar o Rob Lute. Será que ele tá com medo? Como que o Vegapunk conseguiu copiar poderes de Akuma no Mi dentro dos Serafins? E por que o sonho do Vegapunk coloca ele como um novo membro dos Chapéus de Palhas? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1068 de One Piece, vários pontos, vários tópicos, o sonho do Vegapunk, o Luffy tá com medo do Rob Lute. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, confira a nossa lojinha, onde você pode adquirir figuras de One Piece que nesses que estão aparecendo aqui no cenário, originais com frete grátis em uma compra internacional. E a nossa lojinha ainda está com preço de Black Friday. Eu vou tirar ainda essa semana, então é os últimos momentos para você adquirir o seu figure de One Piece original. Vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. Também já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando, nós temos a história de capa da Germa 66, ou mais uma vez a continuação da batalha do Judge com o Caesar Clown, só que dessa vez eles estão relembrando momentos nos Médici. E aí, será que dentro dessa história de capas pode revelar outros cientistas que podem estar pelo mundo de One Piece e a gente até conhece que também faziam parte desses cientistas? Por exemplo, a Stussy, que mostrou ter um conhecimento absurdo durante esse capítulo sobre Egghead. Será que ela não poderia ser uma potencial cientista no passado que acabou deixando o Vegapunk ou deixando os Médici e entrando para a marinha depois que esse grupo foi desfeito? Seria interessante se mostrassem outras pessoas que a gente já conhece. Aquele Mink do Exército Revolucionário poderia ser um também. Tem umas silhuetas bem estranhas e tomara que o Oda revele isso. Agora o capítulo realmente começa quando os Vegapunks, ou o Vegapunk ali, o Pitágoras, se eu não me engano, ele tá negando a Cip-Zero entrar dentro da ilha. Não, mas a gente teve uma viagem longa. Não. Pode deixar o Serafim do Kuma aí e vazar. Não, mas a gente veio devolver, a gente quer devolver pessoas. Não precisa. Deixa aí. Eles estão negando de todo jeito para que a Cip-Zero não entre dentro da ilha, porque eles já sabem o motivo da Cip-Zero querer entrar dentro da ilha. O Rob Lute, sabendo disso, decide o quê? Decide invadir, porque a missão deles é realmente matar o Vegapunk ou todos os Vegapunks. E aí ele prefere deixar o seu navio para trás e utilizar o poder do Serafim do Kuma para entrar na ilha. E aí é revelado que o Serafim do Kuma tem o poder da Nikkyu no Mi que o Vegapunk conseguiu copiar de alguma forma. E aí eu tenho três possibilidades de como ele pode ter conseguido copiar esses poderes. A primeira é com aparatos tecnológicos. A gente sabe que alguns aparatos tecnológicos podem copiar poderes de Akuma no Mi. O próprio Vegapunk nesse capítulo utiliza um aparato que deixa ele invisível. É como se ele estivesse utilizando os poderes da Sukesuke no Mi. Então a gente poderia aplicar isso para as Akuma no Mi ou os possíveis poderes dos Serafins. São utilizados aparatos tecnológicos para que eles possam utilizar ou mimetizar poderes. Um segundo ponto seria o Vegapunk realmente ter copiado essas Akuma no Mi, utilizando o fator de linhagem das pessoas que ele teve acesso para criar os Serafins. Ele acabou copiando os poderes de Akuma no Mi, assim como fez com o Kaido. Só que em um SBS, o Oda disse que o Vegapunk e o Caesar Clown só tinham conseguido copiar poderes do tipo Zoan, porque tem o DNA. Poderes do tipo Logi e Paramécia, como não tem DNA, pode ser que eles não teriam conseguido. Aí o Oda até fala lá no final dessa resposta em SBS, ele fala assim: ah, mas o Vegapunk pode ter tido passado desse ponto. Só que ele não confirmou isso. Então a segunda possibilidade é o Vegapunk ter conseguido copiar poderes de Paramécia, por exemplo. E no caso, ele conseguiu copiar a Nikkyu no Mi. E o terceiro ponto, que também é o que faz mais sentido, foi o que foi revelado em capítulos anteriores, do DNA carregar as experiências das pessoas que foram utilizadas como base para a criação desses Serafins. E aí o que o Vegapunk fez? Ele trouxe toda a experiência das células que foram modificadas pela Akuma no Mi daquela pessoa. No caso desse Serafim do Kuma, do próprio Kuma, ele pegou aquelas células que foram modificadas e vieram com a experiência da Akuma no Mi e criou esse Serafim e diretamente foi copiado também os poderes de Akuma no Mi para eles. Porque basicamente um é a cópia do outro, o outro é a cópia de um. O Serafim do Kuma é a cópia do Serafim.
Então, se as células dele carregam a sua experiência, carregam toda a experiência do corpo, por terem sido modificadas pela Nikkei no Mi, foi passado para o Seraphim também. E foi assim que eles conseguiram copiar os poderes do Kuma. Essas são as 3 possibilidades, eu acredito mais na última, sendo que a primeira, que é tentar mimetizar esses poderes, também é válida, mas acredito mais na terceira possibilidade, que ele acabou realmente passando a experiência fruta, a experiência das células do Kuma, para o Seraphim do Kuma. E aí nós temos que o Kuma de verdade, ele acaba desaparecendo. A gente teve todo aquele movimento do exército revolucionário para ir até Maríjois, para declarar guerra contra o governo mundial e resgatar o Kuma, para em 2 capítulos, vamos dizer, uns 10 capítulos depois, mas em pouco tempo, ele só utilizar seus poderes e sumir. Para onde é que ele foi? A gente pode imaginar que ele está indo para Egghead. Tem alguma coisa relacionada a ele proteger os Mugiwaras, ou pegar o seu cérebro de volta, pegar sua memória de volta. Na verdade, tem a Bonnie lá, então pode ser que ele vá para Egghead também. Já no próximo capítulo, ele pode aparecer fazendo frente contra a Sub-Zero e contra o Seraphim do Kuma também. Isso aí seria interessante. Aqui nós temos nesse capítulo que o Vegapunk, ele quer fugir, ele quer vazar, ele quer navegar com os Mugiwaras. Ele quer que o Luffy leve ele para aventuras. E por que ele quer isso? Porque o dinheiro que o governo mundial deu para ele já acabou. Pô, você me deu o dinheiro já acabou, então eu não devo mais nada a você. É a mesma coisa do Caesar Clown. A Big Mom deu um dinheirão para ele fazer as crianças se tornarem gigantes. Ele gastou o dinheiro todo em bebida e mulheres, e aí depois não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que fazer. Só que no caso do Vegapunk, ele realmente gastou todo o dinheiro nas suas invenções. Só que agora acabou. Não só acabou, quanto o governo mundial quer matá-lo. E aí agora ele quer navegar com os chapéus de palhas para ele realizar os seus sonhos. Ou realizar o seu sonho, que a gente fica sabendo nesse capítulo aqui. O sonho do Vegapunk é bem interessante e pode realmente colocar ele dentro do bando dos chapéus de palhas. Porque o sonho dele é um sonho que só vai ser realizado ou só pode ser realizado no final da jornada. Como assim? Nós temos os sonhos dos Mugiwaras, que eles só vão ser concretizados no final da jornada. O Luffy se tornando o rei dos piratas, o Frank com um navio que navegou em volta de todo mundo, o Brook reencontrando a Laboon, isso aí é tudo no final da jornada. A Robin encontrando o Rio Poneglyph, a verdadeira história, a gente vai ver tudo isso no final da jornada. E o Vegapunk, para ele realizar o seu sonho, ele vai ter que descobrir a energia do século antigo e tudo sobre o século antigo também, junto com os Mugiwaras. Então, o seu sonho, ele realmente faz com que ele caiba dentro dos chapéus de palhas. Ainda mais com a profissão que ele tem, que é de cientista. E no bando dos chapéus de palhas, a gente ainda não tem. Mas qual é o sonho do Vegapunk? O sonho do Vegapunk é fornecer energia para todas as pessoas de forma gratuita. Porque para ele a energia está em todos os lugares. Se os seres humanos tivessem aparatos para transformar todo tipo de coisa em energia, não teriam mais guerras, não teriam mais motivos para os seres humanos lutarem entre si. Então esse é um sonho bem interessante que coloca o Vegapunk dentro do Chapéu de Palhas e também vai ser realizado no final da jornada se ele realmente entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. E eu já estou conseguindo visualizar uma imagem do Vegapunk velho, a forma velha dele mesmo, entrando para os Chapéus de Palhas e não seus clones. Até porque o Luffy disse que ele tem a cabeça engraçada e o Luffy quer realmente esse Vegapunk velho. Eu não imaginei que poderia ser assim, mas ele provavelmente nessa versão vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Até porque ele tem muitos aparatos tecnológicos e pode ser muito forte com todas as suas invenções, inclusive dando para os Chapéus de Palhas. A gente viu que ele se tornou invisível ainda nesse capítulo. Só que esse sonho do Vegapunk, ele é um sonho meio utópico, porque a gente pode imaginar que o Reino Antigo, como eles descobriram uma nova fonte de energia, que é uma energia inesgotável, uma energia muito, muito boa para ser utilizada e espalhada pelo mundo, eles foram destruídos pelos 20 reinos que se juntaram e criaram o governo mundial. Então eu não acredito que o governo mundial vai deixar o Vegapunk realmente realizar esse sonho. Até porque se todo mundo tiver uma forma de criar sua própria energia, não vai ter um país superior ao outro, não vai ter uma dominação que o próprio governo mundial gosta, o próprio governo mundial tem,
e nós temos vários países, a gente pode ver no Reverie, que por ter mais recursos, eles meio que dominam outros países ou fazem esses outros países se submeterem às suas ações, aos seus desejos. Dentro do mundo de One Piece, isso não seria aceito pelo próprio governo mundial. Então, é outro motivo para o Vegapunk ser caçado e ser morto. Porque se ele realmente concretizar o seu sonho, acabou a dominação entre países e o próprio governo mundial vai perder meio que sua autoridade. Não vai ter por que ter um tributo jogado diretamente para o governo mundial se cada pessoa tem sua própria fonte de energia, sua própria fonte de subsistência dentro do mundo de One Piece. Então esse é meio que um sonho utópico dentro do mundo de One Piece, pelo menos nesse momento. Mas depois que o Vegapunk entrar para o bando dos Chapéus de Palhas, isso pode se realizar. Inclusive, com ele chegando na última ilha, descobrindo a verdadeira história e como a energia do Reino Antigo foi criada, para que ele possa desenvolver algo parecido ou possa trazer essa energia de volta. Então isso aí é bem interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa explicação do sonho do Vegapunk, a CP0 invade a ilha de Egghead e começa a atacar. E aí nós temos que são colocados 3 serafins para bater de frente com a CP0, inclusive a autoridade sobre eles está com o Sentomaru, que não apareceu diretamente nesse capítulo, mas foi mencionado. A gente viu uma foto dele como lembrança, então muito provavelmente ele vai aparecer no próximo capítulo. E aí nós temos o S-Shark, o S-Hawk e o S-Snake. Muito provavelmente o Serafim do Jinbe, do Mihawk e da Boa Hancock, que vão ter que bater de frente com a CP0 e com o Serafim do Kuma. Como é que o Rob Lute vai se virar nessa situação? Será que ele vai conseguir bater de frente com os Serafins? Ou será que ele vai botar o Serafim do Kuma para bater de frente com os outros? Será que o Serafim do Kuma é mais apelão que os outros por ter o poder da Nikkyu no Mi? Outra pergunta que fica também é: por que eles não podem pegar autoridade sobre o Serafim do Kuma de volta para eles se eles foram os criadores? Será que o Vegapunk é burro o suficiente, porque isso é burrice, de não ter colocado algum aparato dentro do Kuma para que ele nunca se volte contra o Vegapunk? Se ele não tiver feito isso, é burrice. Porque todos os serafins em algum momento podem se virar contra o próprio criador. Se ele tivesse colocado alguma coisa dentro da sua programação para que ele não se virasse contra o Vegapunk, em uma situação como essa, era só ele dar um comando para o Kuma que ele viria para o seu lado para lutar contra a CP0. Só que muito provavelmente isso não vai acontecer. Até porque, desde que a CP0 chegou na ilha, o Serafim do Kuma só está seguindo as ordens do Rob Lute e nada relacionado ao Vegapunk ou qualquer outra coisa do tipo. O Luffy acaba aceitando o Vegapunk no seu navio por um motivo inusitado. Ele tem uma cabeça bem engraçada e por isso ele pode entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Então, muito provavelmente vai ser o Vegapunk velho mesmo, que vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas, que vai ser aceito no bando dos Chapéus de Palhas. Ele acaba, como eu falei anteriormente, mostrando um outro aparato tecnológico que ele fica invisível e acaba indo pegar suas coisas para que ele possa sair com os Mugiwaras, possa navegar. E eu já imagino esse velho safado da Linguna, bisbilhotando o banheiro feminino quando a Nami e a Robin estiver banhando, utilizando esse aparato tecnológico. Ou então o Brook, ou então o próprio Sanji correndo atrás dele para que empreste esse aparato para eles, para que eles possam utilizar dessa forma. O Oda, como ele é safado e gosta dessas brincadeiras, muito provavelmente se esse Vegapunk velho entrar para o bando dos Chapéus de Palhas, ele vai fazer isso, vai ter essas cenas engraçadas dos Mugiwaras ou do próprio Vegapunk utilizando aparatos tecnológicos para fazer brincadeiras ou zoeiras dentro do bando. Isso aí seria muito engraçado também. O resto do capítulo nós temos a CP0 explorando toda a ilha dentro de Egghead, juntamente com a Stussy se mostrando como conhecedora da ilha, como se ela já tivesse passado um tempo lá, como se ela já estivesse lá em algum momento, ou como se ela realmente tivesse vindo dessa ilha. Ela saiu dessa ilha como, uma moradora, uma pesquisadora, e acabou entrando pra CP0. E a gente tem os momentos engraçados do Kako explorando a ilha e acabando caindo em várias armadilhas, e ela falando depois do que aconteceu, porque ela tinha conhecimento, mas não avisou antes. A gente também vê o Rob Lute versus um dos Vegapunks, que no caso é a Atlas. E o bicho é implacável. Ele realmente, nesse momento onde ele ataca a Atlas,
a gente pode ver duas coisas, ou a gente pode mencionar dois pontos. O primeiro é que o Rob Lute realmente é implacável nas suas missões. Ele recebeu uma missão do governo mundial, ele vai executar da forma mais implacável possível, não vai utilizar pouca energia ou não vai poupar sua energia para concretizar. A missão dele qual é? Matar todos os Vegapunks. Então, se um apareceu na sua frente, ele utiliza toda a sua força para acabar matando ele. Só que mesmo utilizando toda a sua força, o Atlas ou a Atlas não morreu. Ela vai precisar ser finalizada se o Rob Lute tiver chance. E um segundo ponto é que mostra que ou o Rob Lute, segundo o primeiro ponto, ele está utilizando toda a sua força para atacar, ou o segundo ponto, que é o que eu vou dizer agora, é que ele está utilizando todas as técnicas que ele já utilizou antes ou no passado, uma forma de dizer, isso aqui é o meu normal agora. Antes eu utilizava minha forma híbrida, o Rokugan, como um ataque final, um ataque mais forte para derrotar os meus inimigos. Mas agora, como eu estou utilizando de maneira mais usual, mais natural, então eu tenho outras técnicas ou outros poderes que eu posso utilizar mais para frente. E aí eu consigo imaginar o quê? O Oda colocando um haki do armamento da observação, um haki no corpo inteiro, pode ser interessante. Um próprio despertar para o Rob Lute, para ele não ficar muito atrás. Porque se ele for lutar contra o Luffy, não tem para onde correr. Ele vai apanhar, vai tomar um couro bem grande. Então eu vejo esses dois pontos. Ou ele está sendo implacável utilizando todos os seus poderes de cara, ou o Oda está dizendo, isso aqui é o normal dele agora. Ele vai utilizar mais poderes se ele for lutar a sério. E o capítulo se encerra com o Rob Lute encontrando o Luffy. Ou o cara do pombo encontrando o Luffy. O Luffy meio que mostrou uma cara de espanto, suado. Será que o Luffy ficou com medo do Rob Lute? Acredito que não, acredito que é mais uma cara de espanto. O que é que o cara do pombo tá fazendo aqui? Eu não derrotei ele lá atrás? E eu também não acredito que... Pode ter uma trocação entre eles, mas eu acredito que o Luffy vai mostrar superioridade. E se for para ter uma batalha, ou com os comandantes do Luffy, que aí com chance para os comandantes vencerem, os outros Mugiwaras que eu já citei, Brook, Robin e Franky, que estão realmente ali de boas, não estão com medo, não estão mostrando a apreensão com o Rob Lute, e poderiam lutar contra ele também. Seria interessante. O capítulo se finaliza aqui, e aí vem a pergunta, será que vai ter essa batalha no próximo capítulo? Teremos Luffy versus Rob Lute no próximo capítulo? Vocês acham que o Rob Lute tá muito forte? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. É com esse final de capítulo e com esse encontro que eu encerro esse review. Espero que vocês tenham gostado, se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e como eu falei, a nossa lojinha tá com preço de Black Friday. Só vai ficar por durante essa semana, se eu não estiver enganado. E aí você encontra no primeiro link aqui embaixo na descrição seu figure original de One Piece com frete grátis em uma compra internacional. Você pode parcelar no cartão também, e são figures parecidos com o que você vê aqui no cenário do canal. E aí você pode adquirir o seu figure de One Piece. Então deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!